é bem conhecido. A parte do planejamento também não ficou de fora das últimas normatizações importantes, entre elas o decreto 7508 de 2011, que fala no artigo 15 que o processo, ele repete aquilo que já vinha sendo falado na LOAS, a lei orgânica, que o processo de planejamento de saúde é ascendente e integrado, do nível local até o nível federal, ouvindo os respectivos conselhos, e a gestão participativa e o controle social também não deixou de ser contemplado. O Planeja SUS, inclusive eu estava ali fora zapeando ali o ambiente e vi que tem algumas publicações de Planeja SUS que nós utilizamos logicamente como base desse trabalho. Diz que nós temos que lutar para implementar e difundir uma cultura de planejamento, vamos falar mais no final dessa cultura de planejamento, que integre e qualifique as ações do SUS em todas as esferas de governo, no nosso caso na esfera municipal. A cultura tem a ver com continuidade e sustentabilidade do processo. Por exemplo, em Crateús mesmo, a gente começou isso em 2008 e de lá para cá apenas um ano isso não foi feito. Mudou de prefeito, mudou de gestão, ocorreu um monte de coisa nesses 4 anos, mas já temos 3 oficinas dessas realizadas, então a gente meio que já entrou na questão da cultura de planejamento nesses modos aqui que nós estamos apresentando. Isso é interessante. Planejar é dar direcionalidade às ações de saúde para dar materialidade ao estado de saúde que você pretendeu alcançar quando elaborou o plano municipal de saúde, falando da realidade dos municípios, ou o plano estadual de saúde, ou o plano nacional de saúde. A ideia é dar direcionalidade para alcançar materialidade. Há uma relação mutuamente excludente entre planejamento e voluntarismo. Quem fala disso muito bem é o Eugênio Vilaça, nas obras dele, que ele fala que se você não prima pelo planejamento na condução da gestão da saúde, você vai acabar se conduzindo meio que no voluntarismo e no amadorismo. E isso para o SUS é muito ruim. O processo de planejamento deve ser sensível e coerente ao novo, o que a gente chama aqui de intempéries operacionais, sistêmicas e sociais. Por quê, pessoal? O SUS, nas nossas realidades municipais, ele é impactado com constantes mudanças, sejam políticas, sociais, é o que nós chamamos de intempéries. As coisas estão sempre mudando. E o plano é pensado para 4 anos para frente. Então, nós precisamos ter uma cultura de planejamento e uma metodologia participativa que vise dar resposta a essas intempéries, né? A essas mudanças constantes. Por isso, o planejamento não é estático. Existe uma relação entre o Plano Municipal de Saúde, que olha para 4 anos para frente, e a programação anual, que olha para um horizonte menor de 4 anos. Os atores envolvidos nessa nossa experiência foi o corpo técnico, coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde, além de técnicos de outras secretarias municipais e, lógico, os conselheiros de saúde. E foi muito interessante porque a intersetorialidade é algo importantíssimo para o que você pretende alcançar. E nós tivemos algumas secretarias participando, entre elas a área de licitação e compras, porque quem conhece bem gestão nas realidades municipais sabe que muitas vezes você tem um recurso específico para uma ação, mas o processo logístico administrativo não te deixa avançar rapidamente. O recurso fica parado e as ações são atrasadas e uma população tem um impacto negativo disso. Então nós tínhamos que integrar nessa oficina esses atores. É uma metodologia de participação, quanto à metodologia, que nós executamos como qualitativo e indutivo, e ontem Pedro Pontual falou de uma coisa que eu anotei aqui. Ele falou de que nós temos que lançar a mão muitas vezes do que ele chamou de inventividade institucional. Eu não sei se é uma expressão dele ou se é de um outro autor, não sei, mas eu anotei aqui porque essa metodologia de fazer planejamento na forma dessa oficina é um pouco dentro de inventividade institucional. Tem vários métodos de planejamento que a teoria, que a administração traz e que é usado na saúde. Você tem o método ZOP, você tem o PES, do Carlos Matos, o método MAP. Nós pegamos um pouco disso, mas colocamos todo mundo para trabalhar 3 dias, para olhar todas as pactuações, todo o estado de saúde, os compromissos sanitários do município e pensar um ano para frente. Com todo mundo, com o pessoal da saúde, com o pessoal das outras esferas da gestão e também com os conselheiros. Então foi uma coisa cansativa, mas ao final luminosa.
O que a gente chama de aspecto qualitativo? É que foi feita inicialmente uma análise conjuntural da situação da saúde, se contrapondo, comparando com as obrigações legais e sociais do SUS municipal. Entre elas, deliberação da última conferência municipal, entre elas, diretrizes, estratégias e metas do Plano Municipal de Saúde e, entre elas, os demais instrumentos de gestão, como, por exemplo, a nossa famosa PPI. E cada uma das áreas representadas, as áreas técnicas, foram responsáveis por fazer apresentações sucintas, mas elucidativas, para mostrar para nós na oficina, para todos nós, o estado em que nós estávamos. E nós fizemos essas divisões por bloco temático: atenção básica, atenção secundária, vigilância à saúde, controle da avaliação, assistência farmacêutica, bloco administrativo e outros mais. Essa divisão em blocos já se mostrou uma coisa interessante, porque contra a fragmentação que eu falei, eles tiveram que contextualizar isso, todo mundo sentou para fazer essa contextualização, para mostrar o estado de saúde do município. Isso foi feito no iníciozinho do ano, né? E aí, essa divisão dessa forma já ajudou a que houvesse uma integração das visões. E quando a gente sentou para definir as ações, o horizonte estava bem mais claro. O pessoal das compras já estava entendendo por que impactava na atenção básica que determinada logística não saísse. O pessoal da gestão de pessoas, a gestão do trabalho, educação e saúde, já estava antenado com o que precisava fazer para que o controle e a avaliação pudesse garantir todo o processo de trabalho. Então, a gente já sentiu isso e quando a gente sentou para definir as ações, a coisa fluiu assim com uma naturalidade que foi interessante. Então valeu a pena suar nesses 3 dias. Assim como eu estou suando aqui agora. Bom, ainda na metodologia, as apresentações que os participantes foram estimulados a fazer, ela trazia uma contextualização qualitativa. E aqui, quando você fala em pesquisa qualitativa, é a visão de mundo dos sujeitos. Então, nós nos auscultamos uns aos outros lá, como é que nós estávamos enxergando o processo, à luz das nossas obrigações legais enquanto Sistema Municipal de Saúde. E aí, o que é que nós discutimos? Principais indicadores, resultado das pactuações, os problemas de maior relevância, os avanços obtidos, a fortaleza das debilidades na ambiência interna e as oportunidades e ameaças na ambiência externa e outras informações relevantes. Ao final dessa contextualização, a gente tinha já uma cabeça bem aberta para entrar no aspecto que a gente chama, na parte indutiva da metodologia da conferência. No aspecto indutivo. O que a gente chama de aspecto indutivo? Foi o momento de construção da programação propriamente dita, né? Em que os participantes, agora já com uma mente bem aberta e sintonizada com a situação de saúde que nós estávamos, saber onde estávamos, para onde precisaríamos chegar, foram estimulados a pensar coletivamente, elaborar e definir as ações e escrever isso na programação. Essa programação poderia ser feita de uma forma bem mais resumida, bem mais rápida e com bem menos suor, mas ela não teria esse nível de legitimidade. E a gente enfrentou até pressão interna para que assim, a gente dividisse o pessoal, para que todo mundo fizesse a parte ao mesmo tempo, em locais separados, e trouxesse para condensar. E nós resistimos a isso e dissemos, não, nós vamos fazer todo mundo junto para que cada área a gente quebre a fragmentação que existe dentro da departamentalização da Secretaria de Saúde. Resultados. Ao final de 3 dias de estudos, análises e discussões técnicas que abrangeram a situação atual e os rumos que a gente queria chegar para alcançar o que o plano pretende, o Plano Municipal de Saúde, nós conseguimos construir a programação anual, definindo as metas, as ações a executar, os responsáveis, o prazo de execução, o indicador de avaliação, as parcerias e a projeção de recursos financeiros. Então, fizemos uma programação totalmente consoante com o que as portarias e a legislação sanitária determina, só que com um nível de participação importante. O que é que a gente teve no final? Uma matriz de planejamento composta de 140 ações, dividida em 22 objetivos em 8 módulos. A gente não criou isso na oficina, a gente se reportou ao que estava no plano. 140 ações é muita coisa para fazer, principalmente no ano político,
um ano de eleições, que eu queria muito dizer que os anos de disputa eleitoral não impactam na gestão do sistema de saúde, mas eles impactam em muito. E nós tivemos, como resultado, um instrumento legitimamente construído, que fomentou um alto grau de senso de pertencimento por parte da equipe técnica e promoveu o empoderamento dela e o aprimoramento dela também, porque nós nos aprimoramos no processo. E tivemos uma estratégia de monitoramento, estamos tendo a estratégia, na semana seguinte já vai ter outra reunião de avaliação, em que a gente faz a realização de reuniões técnicas mensais para avaliar o nível de cumprimento das 140 ações, e vamos marcando e vamos contextualizando por que algo não andou. E o desdobramento das ações, sendo que a avaliação definitiva vai ficar para o relatório de gestão 2012. Só que se você vem fazendo um monitoramento dos resultados mês a mês, quando sentar para escrever o relatório de gestão de 2012, agora no início de 2013, a coisa vai ficar bem mais fácil. Conclusões. O processo de trabalho adotado visa o rompimento com a prática de produção meramente cartorial dos instrumentos de gestão. É o instrumento de gestão feito por uma assessoria externa contratada, que sai até rápido, sai até bem feito, mas não é tão legítimo. E nós entendemos que a prática de gestão participativa, como essa nossa experiência, elas são uma poderosa estratégia não só para a condução dos processos da administração em si, mas também para a própria gestão de pessoas, para aqueles que fazem o SUS. Uma vez que os estudos comportamentais nas organizações dizem que colaboradores tendem a ser tão mais comprometidos com o cumprimento de metas, quanto mais eles tenham participado do processo que elas estabeleceram. Isso é uma máxima que a gente tem visto ao longo desse ano. Quanto mais o processo for participativo, mais o corpo técnico vai se apoderar daquilo e a tendência de êxito é muito maior. Em última análise, adotar a prática de gestão participativa é não apenas buscar o interesse dos colaboradores, também, mas não é só isso, quanto ao empoderamento e qualificação. É também interesse da própria gestão, e aqui estamos falando da gestão do SUS, na medida em que propicia de forma mais efetiva a consecução dos objetivos organizacionais. E o que é consecução dos objetivos organizacionais? É o alcance das metas diretrizes do plano, que é a nossa meta maior, é para isso que nós trabalhamos tanto. E o bem da população, né, como resultante. Em se tratando de gestão na saúde, essas metas trazem a qualidade de vida das pessoas e a própria manutenção da vida das pessoas, porque saúde é vida, não há como separar isso. Puxa, você estava terminando? O instrumento de planejamento está então posto. Ele tem legitimidade, como eu já falei, perante o corpo, ele tem presunção de ser acertado, porque foi construído de forma plural e técnica, a pluralidade dos sujeitos. Obrigado. E essa aceitabilidade e senso de pertinência são importantes para impulsionar o alcance das ações, né? A materialização das ações do plano. E o plano deveria ser encarado como uma peça de vida efêmera. Às vezes a gente manda fazer assessoria externa, fazer plano de saúde, isso não acabou não nos municípios, viu? Porque a gente prioriza um instrumento palpável e físico. Mas não, o Tancredi diz que o maior tesouro do planejamento é o processo de planejamento. Não é nem o plano em si. O plano apenas é o registro do que foi planejado. A cultura de planejamento que o Ministério falou, nós colocamos no início, grande é que vocês têm lá. Ele é ótimo. A coisa de maior valor do Rio de Janeiro. A cultura de planejamento é a resultante mais valiosa do planejamento. O plano é apenas o registro. Se revestir do planejamento é pensar o sistema de saúde, é construí-lo, é reconstruí-lo. E quem se faz e refaz tende a permanecer. O SUS, mediante os processos técnicos de gestão centrados no planejamento, deve se fazer e refazer até ser o que precisamos que ele seja. E o caminho para essa construção passa pela pluralidade dos sujeitos, gestão participativa e controle social. Para fechar, o SUS é patrimônio do povo brasileiro. Isso é uma verdade inescapável, que todos aqui certamente concordam. Fazê-lo e refazê-lo, que o planejamento é isso, é fazê-lo e refazê-lo constantemente, é uma das mais pertinentes necessidades sociais a serem buscadas em prol do nosso povo, da sociedade brasileira. Vale a pena se engajar nessa dialética de planejar, pensar, construir e reconstruir o maior sistema público de saúde universal do mundo. Vocês acham que vale a pena gastar só nisso? O maior sistema público universal do mundo? Com certeza vale a pena. É isso. Obrigado.